Hoje é terça-feira, dia 20 de julho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Perdoado e Esquecido. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Depois que Davi foi confrontado por Natã, e que Natã disse, tu és esse homem, Davi caiu em si e ele confessou o seu pecado. Ele disse, eu sou culpado diante do Senhor Deus, eu pequei diante do Senhor Deus. O que eu acho mais interessante é que nós, seres humanos, temos muita dificuldade de perdoar outras pessoas que caíram em tentação e acabaram caindo em pecado. Nós temos muita dificuldade com isso. Como pastor, nesses quase 20 anos de ministério, eu tenho dirigido algumas comissões que têm realmente mexido comigo. Pessoas que simplesmente perguntam, mas pastor, como nós vamos perdoar uma pessoa que fez uma coisa dessas? E então apontam para o pecado das pessoas. Eu não estou aqui com isso minimizando, ok? Os pecados. Os pecados, eles têm a tendência de trazer vergonha, opróbrio, de trazer consequências funestas. Nós sofremos quando vemos as consequências do pecado, às vezes nas famílias, da maneira como elas acontecem, às vezes traz vergonha para a comunidade. Mas quantos de nós, às vezes, viramos a cara para aqueles que pecaram? E julgamos e condenamos as pessoas que estão vivendo uma situação de pecado ou que caíram em pecado. E, às vezes, inclusive, dizemos, nós temos que esperar um pouco para ver se essa pessoa realmente se arrependeu, para então oferecer a possibilidade de perdão e de restauração. Eu gosto desse texto, de 2 Samuel, capítulo 12, versos 5 e 6. Porque nesse versículo, o Natã, ele vai dizer, tu és esse homem. Davi vai dizer, eu pequei contra o Senhor. E na sequência, o Natã vai trazer o recado de Deus para Davi. Ele vai dizer, o Senhor já o perdoou. Eu acho isso fantástico. Com certeza, essa mensagem por parte de Natã deve ter sido recebida naquele momento. Davi tinha acabado de se arrepender do seu pecado. Havia acabado de confessar o seu pecado e dizer, eu sou culpado, eu pequei diante do Senhor. Então Deus já manda o recado na hora. Pode dizer para o Davi que ele está perdoado. Davi tinha sido homicida, mentiroso. O nosso guia de estudos hoje vai mencionar que se nós olharmos para a história de Davi, nós veremos nesse ato de Davi e nos desdobramentos dele, nós veremos pelo menos 5 dos 10 mandamentos que ele quebrou dentro da sua história. Uma ação vergonhosa. Ele aproveitou-se do poder para tentar esconder o seu pecado. E de forma cruel. Mas ainda assim, exatamente depois de se arrepender, de confessar o seu pecado, vem a palavra de Deus para ele. Mas Deus já perdoou os seus pecados. Eu acho isso fantástico. Quando olho para a Bíblia, eu percebo exatamente esse tipo de postura em Cristo Jesus enquanto ele aqui esteve. Jesus olha para a mulher que tinha acabado de ser apanhada em adultério. Gente, não tinha acontecido há um ano atrás. A comissão da igreja estava reunida para poder dizer, olha, Jesus, nós acabamos de pegar essa mulher em adultério. Acabou de acontecer. Nós arrastamos ela para cá para você decidir. A lei diz que ela tem que morrer. O que você diz, Jesus? Jesus olha para cada um deles e ele lê a mente, o coração e a vida deles. E percebe que cada um deles, se a vida fosse aberta como um livro, teria razão para se envergonhar demais. E ele agora olha para aquelas pessoas que estavam ali, porque quando uma pessoa era levada diante de alguém para julgar um caso, você tinha as testemunhas oculares, não aqueles que haviam sido testemunhado. O flagrante, eles teriam que atirar a primeira pedra. Então, provavelmente, Jesus olhou para esses que seriam os indivíduos que teriam que atirar a primeira pedra e, lendo a vida deles, escreveu na areia. A tradição cristã vai dizer que, provavelmente, Jesus Cristo estava escrevendo o pecado dessas pessoas na areia.
E quando elas viram seu pecado escrito diante delas, deram a volta e foram saindo. O interessante é que o texto diz que foram saindo uma a uma. Com certeza, quem foi saindo primeiro foram aqueles que eram as testemunhas, aqueles que teriam que dizer, eu vi, eu estava lá, eu vi, eu peguei o flagrante. E teriam que jogar a primeira pedra na hora do apedrejamento. O que Jesus mostrou é assim, mesmo você como testemunha ocular de alguma coisa que realmente aconteceu, se você parar para olhar para a sua vida, você tem razões para poder entender que você também merece morte eterna. Mas ainda assim existe graça para você. E Jesus vai olhar para a mulher, não tem nada, nenhuma cena na Bíblia de alguém tão culpado quanto aquela mulher era. E Jesus vai dizer para ela, olha, aonde estão os teus acusadores? E ela que estava até então olhando para baixo, ela levanta os seus olhos e percebe que não tinha ficado ninguém. Todos foram embora. E Jesus olha para ela e não diz, você não é pecador. Não, Jesus olha para ela e diz assim, ninguém te condenou? E ela, não, Senhor. E Jesus agora vai dizer, eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Jesus olha para a pessoa que é pecadora, mas que se arrependeu do seu pecado. E é na hora, o perdão, ele flui na hora. Nós, às vezes, queremos postergar essa situação e dizer, fulano pecou tão vergonhosamente, tem que esperar um pouco mais para dar frutos de que realmente ele se arrependeu. E Jesus perdoa na hora, é no mesmo momento, é imediatamente. Só tem um nome para isso, graça. É a graça maravilhosa de Deus que é capaz de olhar para nós e ver não apenas o que fizemos. Jesus não disse para aquela mulher, você não é culpada. Não, Jesus disse, eu não te condeno. Havia razões para ela ser condenada, pela lei. Mas como ela havia se arrependido do seu pecado, Jesus disse, eu não te condeno. Agora vá e viva uma vida diferente. Uma vida sem essa inquietação. Vai e não peque mais. Com Davi foi exatamente a mesma coisa. E Jesus olha para você e para mim hoje. E é claro que ele não quer que nós pequemos. Por quê? Porque isso vai trazer consequências. Olha para a família do Davi. Pouco tempo depois, dentro da sua própria casa, Aminon, seu filho, acabaria estuprando Tamar, sua meia-irmã. O irmão direto de Tamar, que é Absalão, acabaria matando o Aminon, seu irmão, um assassinato, estupro, dentro da própria casa do Davi, um escândalo nacional. Depois o próprio Absalão começaria uma revolta contra o próprio pai, tentando destronar o pai, o que acabaria na morte do próprio Absalão. Quanto sofrimento na história de Davi. Mas o que Deus disse, olha, haverão consequências. Mas Deus disse para Davi, mas haverá graça. E essas coisas todas passarão. Na tua velhice você estará em paz. Mesmo no meio do castigo, mesmo no meio da repreensão, mesmo no meio de apresentar as consequências da atitude de Davi, ainda houve muita graça e misericórdia. É assim que Deus lida conosco. Eu quero agradecer a Deus por sua graça. Você não quer se juntar a mim? Obrigado, Senhor, por tua graça maravilhosa, pelo seu perdão, sem acusação. Ajuda-nos a vivermos a mesma realidade, Pai. E ao invés de sermos acusadores, de sermos aqueles que apresentam a graça do Senhor para o pecador. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?